Deus nos abençoa, irmãos, Ele nos humilha. E quando Ele nos humilha, Ele nos abençoa. Porque nós sabemos que somos imerecedores do favor de Deus. Me lembro que quando o Dr. Sochel estava dando um moto lá no Petrobras dele, ele disse uma coisa muito interessante sobre a misericórdia e a graça de Deus. Ele disse que fez alguma coisa de errado quando pequeno seu pai foi disciplinado e pegou um chicote para dar uma pisa. E quando ele pensou que ia levar aquela pisa, o pai disse: eu quero ensinar você hoje o que é misericórdia. E não deu a pisa nele. Olha, irmãos, você sabe que misericórdia é a causa de nós não sermos consumidos. Então nós merecemos e merecíamos ser condenados, mas Deus, por misericórdia, deu o seu filho em nosso lugar. E aí logo em seguida o pai voltou para o seu levou a sorveteria, e o filho deu um sorvete para ele, e o filho disse: mas pai, como é que o senhor vai me dar um sorvete se ele ia levar uma pizza? Ele disse: eu quero ensinar agora o que é graça. Queridos, graça, todo mundo aqui sabe que é o favor merecido de Deus. Aquele menino não merecia receber aquele sorvete, mas merecia ser punido. Mas Deus nos ensinou o que é graça. Deus que se apresenta aqui nas Escrituras é um Deus cheio de amor, mas é claro, um Deus cheio de justiça. Deus é amor, Deus é justiça. As pessoas gostam de colocar nos carros: Deus é fiel, deveria completar. Deus é fiel e justo. Porque foi assim que nasceram os seios, dizendo que Deus era só de amor e que jamais o pecador iria sofrer no inferno. O inferno nunca será a ausência de Deus, será a ausência do amor e da benevolência de Deus, mas será a presença da ira de Deus. Por isso que Deus é glorificado na morte limpa. Queridos, voltando para o Salmo de número 1, e a gente observa que esse homem e essa mulher, ele é como uma árvore que dá frutos. Se nós atentarmos, irmãos, para as Escrituras Sagradas e obedecermos aquilo que o Senhor tem nos mostrado, tem nos dado para que nós vivamos nesta terra, certamente nós teremos e comeremos o melhor desta terra. O problema é que algumas pessoas estão pregando uma espécie de prosperidade que coloca Deus como refém do pecador. Tipo assim, Deus é nosso Pai e Ele tem que nos abençoar. Um dos grandes líderes aí de uma grande denominação, ele disse no seu livro de doutrinas fundamentais da fé cristã deles, disse que a Deus, aos fiéis cabe ofertar e ensinar, e a Deus cabe abençoar. Irmãos, isso é uma mentira. Deus não é obrigado a nos abençoar. Deus não deve dar a mim e a você. Quem depende aqui, se existe alguém que depende, nesta noite somos nós de Deus. Eu não me recordo o nome deste homem, ou essa mulher que citou essa frase, mas ela disse que se existiu um motivo pelo qual Deus nos salvou, Deus não deixou que penetrasse no nosso coração. Caso contrário, irmãos, agora, qual o motivo que Deus tinha para nos salvar? Não havia motivo, irmãos. Deus simplesmente se utilizou livremente da sua graça, do seu amor, para salvar pecadores. E o que nós devemos fazer? E como nós devemos responder a esta tão grande salvação? Devemos responder, meus irmãos, em serviço, em adoração, em obediência ao Senhor Jesus Cristo. O profeta Isaías, no capítulo 6, depois de ter visto a glória de Deus, ter reconhecido seus pecados e sabendo que era homem de lábios impuros, e habitando no meio de um povo impuro, os lábios de sai de mim que vou oferecer. A afirmação dele nos chama a atenção. E essa afirmação vai de mim, ele na verdade está invocando para si a maldição de Deus por conta do seu pecado. Mas ali Deus o perdoa. E veja depois um pecador perdoado por Deus, o que é gerado nele? O que é gerado nele, queridos, é um sentimento, é uma voluntariedade para o serviço do Senhor. Finalzinho, se não me engano, no capítulo 6, finalzinho do verso 9, o profeta Isaías ouve uma voz
uma voz que dizia: a quem enviarei, quem há de ir por nós? E o profeta logo se prontificou e disse: eis que aqui, Senhor, envia-me. Queridos, quando Deus nos tira da escravidão do pecado, Ele não nos tira para nos deixarmos sentados numa cadeira. Preste atenção na leitura de Gênesis. Quando Deus tira o povo do Egito, não é para outro motivo, meus irmãos, senão para adorar ao Senhor. Logo no capítulo 3, que nos foi na Êxodo, vocês vão perceber que o objetivo de Deus tirar o povo do Egito é para prestar culto a um Deus que zela por sua glória, a um Deus que não divide sua glória com ninguém. Agora vejam só, irmãos. Até agora o salmista mostrou que uma alegria ou uma felicidade verdadeira produz uma alegria verdadeira, uma alegria eterna. E olha agora a comparação que o salmista vai fazer. Veja o verso 4. O verso 4 diz: os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso os pecadores não prevalecerão na congregação dos justos, pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Irmãos, eu não sei aqui quantos já botaram no roçado, já plantaram. Alguém sabe o que é botar roçado? Plantar feijão, sabe? É claro. Claro que sabe. E os irmãos sabem que quando se colhe o feijão, deixa-se o feijão um tempo, levando o sol para que ele fique seco, e depois eles começam a bater o feijão para tirar os grãos. E aí as mulheres ou os homens colocam aquela quantidade de feijão numa peneira que nós chamamos de arupemba, mas peneira mesmo. E aí eles começam a querer jogar o feijão para cima. E é interessante que naquele vento forte o feijão não cai, o feijão cai na arupemba. E sabe o que é interessante? É que a palha o vento leva. Por que o salmista está utilizando essa linguagem aqui, queridos? Vocês já perceberam que o salmista mostrou em cima, falou da árvore que tem sustentação e que aqueles que têm suas vidas voltadas para Deus, obedecem às Escrituras, praticam as Escrituras, pregam as Escrituras, é possível que essas pessoas não deem fruto. Essas pessoas frutificam e as coisas acontecem no tempo de Deus, não é no nosso tempo. Agora veja, ele vai mostrar que os ímpios não são assim. Sabe por que os ímpios não são assim? Porque eles são superficiais, porque são guiados pelos seus próprios corações. O salmista diz no Salmo número 20, verso 7: uns confiam em carros e em cavalos, mas nós nos gloriaremos em nome do nosso Senhor. Em outras palavras, irmãos, uns confiam naquilo que tem. Nós confiamos no Deus Todo-Poderoso. Nós não somos guiados, nós não somos movidos por aquilo que nós vemos, mas nós somos guiados e movidos pelas promessas de Deus. Este é o tema geral do livro do pastor Renan. Guiados, movidos pelas promessas de Deus. Nós somos movidos pela glória de Deus, irmãos, que por meio de Jesus Cristo nos tirou das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz. Queridos, os ímpios, e essa palavra ímpio significa incorreto, uma pessoa que anda erradamente, uma pessoa que Deus não aprova o seu caminho. Esses ímpios são superficiais, eles não são guiados por Deus, eles são guiados pelos seus próprios corações. Eles acham que sabem de tudo e tudo o que vão fazer. Eles não pedem conselho a ninguém, eles têm um sentimento de auto-prepotência, eles se autodenominam os poderosos, eles sabem tudo. Já os do Senhor, os justos, meditam nas Escrituras. O seu prazer está na lei de Deus. Eles não se cansam de observar as Escrituras sagradas. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Queridos, os justos podem mergulhar, tem fôlego para mergulhar, mas os ímpios, quando mergulham, morrem. Se
se afundam, se afogam, eles só ficam na superfície, porque eles não têm estabilidade, porque eles não são guiados pelas Escrituras Sagradas, pelo Deus que triunfou na cruz do Calvário. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Na verdade, Deus conhece todas as coisas, e essa é mais uma linguagem para mostrar que Deus aprova o caminho dos justos. Essa expressão Deus conhece, ela deve ser entendida melhor como Deus aprova o caminho dos justos. Por que Deus aprova o caminho dos justos? Porque o caminho dos justos está baseado, está sendo direcionado pelas Escrituras Sagradas. Não é por aquilo que eles acham. Interessante que o apóstolo Paulo, quando estava, se eu não me engano, na sua segunda viagem missionária, e aí ele parou em um determinado local com sua equipe, e à noite um varão apareceu para ele, um da Macedônia, e disse: passa-nos adiante e ajuda-nos. E Paulo estava indo para outro lugar, irmãos. E Paulo, quando se acordou, certamente reuniu sua equipe e contou o que havia acontecido. E ali todos concordaram e disse: vamos para onde Deus nos mostrou. E eles foram, irmãos. Você nos estuda no capítulo 16, 17 de Atos. E quando Paulo deixa de ir para onde ele queria ir e vai para onde Deus direcionou, aí o resultado disso é uma plantação de uma igreja. O resultado disso é a conversão de Lídia. O resultado disso, irmãos, é o Evangelho libertando pecadores de espíritos demoníacos, simplesmente porque deram ouvidos à voz de Deus. Agora, irmãos, este salmo é considerado como um salmo de sabedoria. Se é um salmo de sabedoria, nós precisamos fazer nesta noite uma escolha. E o salmo mostra dois caminhos aqui. O salmo nos apresenta o caminho dos ímpios e nos apresenta o caminho dos justos. E a pergunta que se faz nesta noite é: qual caminho nós queremos conduzir? O apóstolo Paulo diz que aqueles que são do Espírito, aqueles que são de Deus, são guiados pelo Espírito de Deus. E aqueles que são da carne, eles são guiados pela própria carne. Que Deus, nesta noite, queridos, nos abençoe e nos faça ver o caminho da justiça, ver o caminho da satisfação que promove a alegria verdadeira para a eternidade. Agora, eu e você não conseguimos fazer isso sozinhos. Você só consegue isso se Cristo conduzir. Então, que nesta noite, irmãos, e neste ano de 2014, nós sejamos conduzidos por Deus para o descanso eterno dos santos. Que sejamos conduzidos pela glória de Deus, mas que enquanto estivermos aqui, irmãos, meditemos e pratiquemos as Escrituras Sagradas. Porque essas foram as recomendações de Deus a Josué. Medita neste livro de dia e de noite, e não cesses de falar dele. Josué 1, a partir do verso 1 até o verso 9, Deus diz para Josué meditar e não cessar de falar do livro. Então não é simplesmente fazer uma leitura diariamente das Escrituras, mas tornar esta leitura, irmãos, em prática, para que pecadores em depressão, e aí eu não estou querendo dizer que crente não fica em depressão, fica, mas para que você tenha a palavra do genuíno Evangelho em sua boca, em seu coração, e possa ser um agente de Deus ali para confrontar o pecado daquele homem, daquela mulher e levar a Cristo. Pois nós somos tirados da escravidão do pecado para sermos isso, sal e luz. Então, felicidade verdadeira, queridos, só por meio de Deus, só por meio de Jesus Cristo. Gosto muito de citar a frase de John Piper, que diz: quanto mais nós estivermos satisfeitos em Deus,
mais Deus será glorificado em nós. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Eu agradeço a Deus pela oportunidade que tive nesta noite e que a igreja do Senhor possa, por meio de Jesus Cristo, ser um baluarte da verdade de Deus, aqui no bairro dos Estados e fora do bairro dos Estados. Irmãos, não se contentem em ficar sentados. Sirvam com alegria ao Senhor, desde o menorzinho até o mais velho. Todos vocês devem procurar saber qual é o lugar de vocês no corpo de Cristo. Eu duvido um crente salvo em Jesus Cristo que não tenha pelo menos um dom. Tem. Não descanse até você descobrir e aperfeiçoar por meio das Escrituras Sagradas, sabendo que só o Espírito Santo causará o efeito necessário para que esse dom possa surtir o efeito pelo qual Deus designou. Esteja disponível nas mãos de Deus e você vai ver o que Deus fará em suas mãos. Um homem dos Estados Unidos foi passando na frente de uma igreja e ouviu o pregador dizer assim: o mundo está para ver o que Deus pode fazer com o pecador entregue em suas mãos. E aquele homem disse: eu quero ser este homem. E entrou para dentro da igreja. E este homem chama-se Dwight Moody. Queridos, quem conhece a história de Moody aqui sabe que foi um grande evangelista dos Estados Unidos, principalmente em Chicago. Deus o usou profundamente. Queridos, se Deus fez isso com ele, Deus pode fazer isso conosco. Nós precisamos ser envolvidos pelas promessas de Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém. Também orar, agradecer as milagres do irmão, né? Que Deus